Olá pessoal, então agora a gente vai trabalhar alguns slides, né, como eu já havia comentado, e vamos iniciar pelo absolutismo, tá bom? Por que o absolutismo? Porque é preciso entender o absolutismo e o mercantilismo para entender o contexto da Revolução Inglesa e depois da Revolução Francesa, que são os principais movimentos das revoluções burguesas. A gente tem outras, né, mas as principais são essas duas, né? Uma outra que a gente pode citar é o caso da Revolução do Porto, em Portugal, que que tem influência no processo de independência do Brasil, tá bom? Então eu vou passando e vou explicando para vocês aqui alguns pontos, tá? Então vamos lá, o primeiro é o conceito, eu estou um pouco na frente aí do conceito, mas o conceito de absolutismo é um sistema político no qual toda a autoridade está concentrada na pessoa do soberano. O rei manda em tudo e em todos, tá? O absolutismo nasceu com as monarquias nacionais no início dos tempos modernos. Aqui ele coloca como o século XVI. Mas a gente tem que considerar todo o processo. Ele é um processo complexo que depois, lá quando nós estivermos trabalhando a Revolução Inglesa, vocês vão perceber, ele se inicia lá no século XIV, mais ou menos, o processo de Constituição. E se a gente pega a própria Baixa Idade Média, esses reis que eram lá do feudalismo, eles já vêm se constituindo como figuras centrais no processo, até chegar ao momento das constituições dos estados nacionais, tá bom? Então, a gente tem esse marco do século XVI, mas a gente pode observar que as raízes desse processo estão antes, tá? No início dos tempos modernos. Atingiu o auge no século XVII, com Luís XIV da França, tá bom? No século XVIII fala em despotismo esclarecido, e aí nós podemos fazer referência à própria figura do Marquês de Pombal, né, que se considerava um déspota esclarecido, e observar que esse despotismo na realidade é o mesmo despotismo, só que aí regado pelo iluminismo, aí, então eles achavam que eram mais inteligentes que os outros reis, tá? O antigo regime teve fim com as revoluções burguesas. Então, o absolutismo e o mercantilismo, eles são conhecidos como antigo regime, e o novo regime é o contexto das repúblicas que se instauram, né, a perspectiva da democracia e da república a partir da Revolução Inglesa e da Revolução Francesa, principalmente a Revolução Francesa. Por quê? Porque ela derruba o rei e instaura a república. Apesar da Revolução Inglesa matar o rei, ela volta a estabelecer uma monarquia, né, parlamentarista, mas ainda assim uma monarquia, tá bom? Aqui, para a gente só entender um pouquinho o funcionamento do processo do Estado absolutista. Observem que o rei está no centro de tudo e é o receptor de tudo, tanto dos impostos quanto da questão do apoio, submissão e tudo mais. Então, observem, nós temos o rei, que é sustentado pela igreja e pela nobreza, e nós temos ali os camponeses, os artesãos e a burguesia. Observe que a burguesia ela não está numa posição tão complexa, né? Mas ela também paga seus impostos ao rei. Então, quando os burgueses apoiam os camponeses e os artesãos nas suas revoluções, nos seus levantes, ela tem um pé atrás. Por quê? Porque ela não quer perder esses privilégios que ela possui, mas ela quer angariar outros, né? Então ela fala assim, ó, mas vamos devagar e tal, para ela manter esses poderes. Então essa é a estrutura que nós temos aí que compõe o Estado absolutista, tá? O rei é o centro de tudo e dele se degradam as outras ações, tá? Todos os súditos obedecem ao soberano, indubitavelmente, tá? Recolhe-se impostos, leis, moedas e exércitos nacionais. Tudo isso é subsidiado pelo rei, né? Ele que colhe todo esse processo, ele que cria a lei. Aí tem aquela frase famosa do Luís XIV, né? O Estado sou eu, se arrogando esse direito, né? E um direito que não é qualquer direito, ele é um direito divino. Se ele é rei porque Deus quer, né? Então, e aí a centralização de poder também, né? Tudo se concentra e é decidido pelo rei. Aqui só para a gente entender um pouquinho o Estado, né, o cajado, aí, como vocês podem estar observando, faz as leis, cobra os impostos, nomeia os funcionários, comanda o exército, dirige a economia, né? Então o rei ele é o responsável por todo esse processo por meio do Estado. No contexto
político do absolutismo, nós temos um contexto econômico do mercantilismo. Então, os dois elementos se desenvolvem em paralelo, tá bom? Então, ela é uma prática caracterizada pelo acúmulo de riqueza. Então, não se investe dinheiro, se guarda o dinheiro. Quanto mais dinheiro eu tenho guardado, mais poderoso eu sou. Essa é a perspectiva do mercantilismo. O que caracteriza o mercantilismo? O metalismo, que é o acúmulo dos metais preciosos, essencialmente ouro e prata. A balança comercial favorável, quer dizer, eu exporto mais do que eu importo. O pacto colonial, ou seja, eu colonizo um espaço, como é o caso da América Portuguesa, da América Espanhola, e esses espaços só podem comercializar comigo, que sou a metrópole. Tá? É o caso, por exemplo, que a gente vê da Inglaterra. Quando a Inglaterra escolta a coroa portuguesa para o Brasil, né, fugindo de Napoleão, a gente observa que o pacto colonial se quebra, porque os portos são abertos às nações amigas. Então, nesse momento em que a coroa deixa Portugal e vai para o Brasil, se quebra o pacto colonial para favorecer a Inglaterra, porque a Inglaterra fala, olha, eu te escolto, te dou base, mas aí nós temos que fazer uma negociação aqui. Então, o pacto colonial é quebrado, mas ele é imprescindível ao mercantilismo. Bulionismo, que é a fabricação das moedas, e o protecionismo, altas taxas alfandegárias sobre produtos importados. Nós observamos isso no contexto do século XIX, por exemplo, que já é capitalismo, mas a gente observa que o protecionismo ainda existe. Podemos citar o caso atual entre Estados Unidos e China, a guerra comercial. Isso é um modelo de protecionismo, mas o protecionismo não é específico de agora, ele vem então desde esse período do mercantilismo. Então ele dificulta a compra dos produtos externos, tá bom? Eu ia citar o caso do Brasil. No Brasil se faz isso no século XIX com o charque brasileiro. O charque estrangeiro ali do Uruguai e da Argentina, eles eram melhores e mais baratos do que o do Brasil. E aí o Estado põe uma taxação sobre esses produtos para que se venda mais o charque brasileiro, que era mais caro e mais ruim. Né? Então, isso é o protecionismo. Aqui o mercantilismo. A diminuição das importações, aumento das exportações, a balança tem que pesar a favor desse aumento. O Estado ele tem que ser forte, porque nós estamos no absolutismo, então é ele que determina as regras. Protecionismo e nacionalismo econômico. O dinheiro tem que estar dentro do Estado. Tá? Então, se eu colher Portugal, vamos dar um exemplo. Portugal está retirando o ouro de Minas Gerais e esse ouro ele não tem que ficar na colônia, ele tem que vir e tem que estar dentro desse espaço territorial da nação. Tá? Aumento das taxas alfandegárias, leis pragmáticas, desenvolvimento manufatureiro, monopólios, colonialismo. Essas são algumas das características que marcam isso. Por exemplo, o monopólio é um dos pontos muito criticados pela burguesia, porque um pode e o outro não pode, né? E todos eles queriam ter essa liberdade de comércio. O mercantilismo impede isso daí. Tem mais privilégios quem é mais próximo ao rei, aos nobres, tá? Então, mercantilismo e absolutismo, para a gente entender, deixa eu só tirar aqui essa imagem, ó, apoio aos negócios da burguesia. O Estado absolutista ele apoia, mas apoia dentro dessa perspectiva de quem é mais próximo do rei ou da nobreza, né? E o Estado sustenta a nobreza, como a gente viu lá atrás. Sustenta no sentido, é ele que financia essa nobreza financeiramente e essa nobreza o apoia socialmente, né? Mercantilismo, objetivo, metalismo, entesouramento de metais preciosos, fortalecimento do poder real. E os meios pelos quais o mercantilismo funciona o protecionismo, o colonialismo, a pirataria, e aí vamos tirar o chapéu para a Inglaterra. A Inglaterra é a melhor nessa questão, principalmente porque depois da Rainha Elizabeth ela fortalece sua esquadra e isso vem cada vez se tornando mais forte, né, no contexto, e a Inglaterra se torna a rainha dos mares, né? E aí a balança comercial favorável. Aqui um exemplo desse contexto do absolutismo, porque se o rei é rei porque Deus quer, ele tem que mostrar isso de alguma maneira, e isso se traduz nas roupas, se traduz nos palácios e se traduz em outros aspectos, que nem eu vou só mostrar, passar rapidamente para vocês, o caso das etiquetas. Então o rei, por exemplo, Luís XIV, ele estabelece uma série de regrinhas que tem que se cumprir para se ser um nobre, e aí ele vai
constituindo essa imagem do rei como uma figura que tem que ser considerada como sagrada, uma figura que está muito acima de um reles mortal, né? E aí o palácio demonstra um pouco dessa estrutura. Aqui nós temos uma pintura, né, mostrando aí o tamanho, né, do século XVIII, a imagem, pintura de Versalhes, e que mostra um pouco como que era esse processo, tá? Como que era esse estado no contexto lá do século XVIII mesmo. Ali a gente mostrou uma foto, que é uma foto contemporânea, e que daí nós temos que ter um cuidado com o contemporâneo, por quê? Porque esses palácios hoje eles são espaços turísticos, então eles são preservados com a mão contemporânea, com a nossa mão, e isso não é necessariamente o que era na época. Então aqui essa imagem do século XVIII nos mostra um pouco melhor, tá bom? Aí, como eu falei, o Luís XIV, o Rei Sol, né, se arrogava esse termo porque ele se achava o representante de Deus na Terra, um cara muito acima. E aí ele vai criar mecanismos para demonstrar isso, né? Então, ó, não aceitava ser incomodado, nem ao menos ouvir uma batida na porta. Quando um cavaleiro ia se sentar, deveria deslizar o seu pé esquerdo para frente ao outro. Então, uma série de besteiras que ele vai criando, mas justamente para que, na presença do rei, existam determinadas regras de conduta, tá bom? Aqui uma imagem, novamente, dele. Daí vem aquela ideia de pompa e protocolo, né? Tem que se seguir todos esses rituais aí para estar na presença de um rei. Aqui são os teóricos do absolutismo que vão tratar um pouco desse processo. O Nicolau, ele é um dos mais importantes e ele vai... Se fala assim, que ele diz, os fins justificam os meios. Ele nunca falou isso, né? O que ele fala é que para se chegar à república é necessário às vezes que se utilize a força. E aí essa ideia que ele coloca é readaptada para essa perspectiva dos fins justificam os meios. E o conceito dele era de que você deve ser antes temido do que ser amado para que se possa estabelecer uma coisa positiva a todos, estabelecer a república. Então o Nicolau Maquiavel, apesar do maquiavelismo indicar ser um adjetivo pejorativo, negativo, a gente tem que tomar um pouco de cuidado quando se fala nele, porque ele traz algumas coisas que são de senso comum. Ele não, né? As pessoas constituíram algumas interpretações de senso comum em relação a ele. O Maquiavel, ele era um indivíduo da Itália, um historiador italiano, um burocrata, um diplomata italiano, e ele analisa toda a estrutura daquele período. A Itália não estava nacionalmente unificada ainda, e aí ele vai observando como que é necessário fazer para que se consiga essa unificação e para que o rei consiga se manter mais tempo no poder. Então ele escreve uma espécie de manualzinho ao rei, né, aos Médici. O Hobbes, né, a máxima dele, o homem é o lobo do próprio homem, tá? Uma das principais obras dele é o Leviatã, que trata do Estado e do poder do Estado. Depois nós temos o Bossuet, Jacques Bossuet, criador da teoria do direito divino, ou seja, o rei é rei porque Deus quer, e aí política tirada da Sagrada Escritura. Aqui, ó, essa teoria foi muito utilizada pelo rei Luís XIV, quer dizer, aquele rei ali que a gente viu um pouco atrás. O outro, Jean Baudin, afirma que a soberania é um poder perpétuo e ilimitado, onde as únicas limitações do soberano eram a lei divina e a lei natural, né? O resto ele podia mandar em tudo. Os 6 livros da República. E é isso, pessoal. Então aqui a gente encerra sobre o absolutismo. Eu vou dividir os vídeos para não ficar muito puxado. Esse deu 3 minutos, o outro vai dar por aí também, aí não fica tão puxado, tá bom? Um abraço a todos. Olá pessoal, então estamos de volta, agora tratando das revoluções burguesas, no caso é mais de uma, nós vamos tratar aqui apenas da inglesa hoje, tá bom? Então a gente falou sobre o absolutismo e o mercantilismo, que é justamente contra o que essas revoluções vão se colocar, tá? Por que revoluções burguesas? Porque é um levante de uma classe social que se manifesta contrária a essa estrutura do absolutismo e do mercantilismo. Uma pelo excesso de poder do rei, e aí num nível político, e outra pelo excesso de interferência do Estado na economia. Então o monopólio ele não é bem visto. Então quem está próximo ao rei, próximo à nobreza,
tem direito e quem não está, não tem. Então isso cria alguns empecilhos que são questionados pela burguesia. Ainda assim, a burguesia está numa condição melhor do que os artesãos, os camponeses e as pessoas que não têm acesso a esses estamentos sociais, tá bom? Eu vou voltar um pouquinho lá para a Baixa Idade Média para que a gente entenda o processo, porque o que é importante entender? Quando nós falamos de estados absolutistas, nós estamos falando de uma conjuntura na qual nós temos a consolidação desses estados. Os estados não surgem do nada, eles começam a se estruturar de uma maneira mais sólida no século XIII, e daí eles vão constituindo umas estruturas mais sólidas, tá bom? Tanto é que o caso do Maquiavel, que a gente tratou no último vídeo, é um exemplo de como ele está tentando ajudar o rei a constituir esse Estado nacional, tá bom? Então é necessário um rei forte, o absolutismo vem para subsidiar isso daí. Então no caso da Inglaterra, o processo de constituição do Estado ele começa lá na Guerra dos 100 Anos, tá? De 1337, no século XIV, a 1453. Por quê? Porque é uma disputa pelo trono entre os Plantagenetas, que é uma família inglesa, e os Valois, que são uma família francesa. Então a gente vê aqui, ó, que de Felipe III da França, lá em 1245, a gente vai tendo uma divisão. O Conde de Valois, Felipe IV da França, depois Felipe VI da França, depois o Carlos IV da França, que daí são as sucessões dos tronos, tá bom? E isso é um primeiro momento onde se tem um conflito e onde começa a se estabelecer a figura de um rei central para cada país. No caso, a gente está observando o da Inglaterra. Num outro momento, nós vamos ter outra disputa que é interna, e aí para quem acompanhou Guerra dos Tronos, não é mera coincidência, tá? O fato de parecer com a Revolução Inglesa, com essas casas aí, tá? Nós vamos ter duas famílias rivais, né? Vale citar o caso de Shakespeare, que trata disso também, né? Então temos os Lancaster e temos os York. E aí nós vamos observar que depois desse processo há uma unificação dessas famílias que eram belicosas, que eram conflituosas, que gera a chamada Rosa Tudor, né? Então nós vamos ter a dinastia dos Tudor. Isso começa a constituir uma centralização de poder, e essa centralização de poder é importante e se consolida na figura do Henrique VII, tá? Então a gente vê aí na imagem o Henrique, o brasão da família, ele pacifica e consolida o Estado Nacional Inglês. Então observe, vem lá da Baixa Idade Média, as famílias disputando e tal, quem deve assumir o trono, quem não deve, girando, depois disputando internamente e depois consolidando o Estado na figura do Henrique VII, tá bom? Do século XV para o século XVI. Então, seguindo, nós vamos ter aqui outro rei muito importante para o contexto inglês, que é o Henrique VIII. Lembrando que nesse contexto também nós temos a situação do cristianismo, né, e do puritanismo. O rei Henrique VIII ele vai criar umas desavenças aí com o rei católico e vai criar a igreja dele, né? Como o rei católico não atendeu o Papa não atendeu os interesses dele, que ele gostava muito de casar, né? Então vocês podem ver, ele teve 6 esposas, gostava bastante de casar, aí ele queria separar de uma esposa para casar com a outra, o Papa falou que não podia. Aí falou, não, então vou acabar com o catolicismo aqui e vou criar o anglicanismo. E aí ele cria a igreja anglicana com a finalidade não apenas de casar novamente, mas também de criar um mecanismo mais forte de subsídio para o Estado. Nós pegamos a estrutura da igreja anglicana, nós vamos perceber que ela é muito semelhante à igreja católica, mas que dentro da sua estrutura ela está muito mais preocupada em subsidiar o governo do Henrique VIII do que necessariamente atender os espíritos necessitados, né? Então, a gente vê esse processo. E aí, ele acaba, se o Henrique VII pacifica e unifica, o Henrique VIII estabelece definitivamente o absolutismo na Inglaterra, tá? E aí, só a título de curiosidade, ele se dava tão bem com as esposas que 2 delas ele mandou decapitar, né? Então, tá meio esperto. Mas enfim, vamos seguir. Depois do Henrique,
vem o Eduardo VI, que não reinou muito porque ele acabou falecendo, mas ele promove uma reforma religiosa, promove o catolicismo e persegue o protestantismo, ou seja, se desvincula daquela esfera anglicana do Henrique VIII. E aí, ele morrendo, depois assume, depois de um tempo, a Elizabeth I. E ela, sim, faz coisas muito importantes, né? Primeiro, é importante porque é uma mulher, uma rainha, né? E isso é muito importante porque não era comum, né? A figura da mulher nessa posição de liderança. Então, ela consegue retomar a política do pai dela, do Henrique VIII, e consegue estruturar a Inglaterra. Ela vai traçar algumas bases que vão levar a Constituição da Inglaterra como potência na Idade Moderna, tá bom? Então, olha lá, retorno do anglicanismo, uma agressiva política mercantilista, efetiva os processos de colonização da América do Norte, essencialmente aqui a gente pode ver no mapa a Virgínia, né, em 1584, incentiva o fortalecimento da esquadra inglesa e aí, consequentemente, as atividades corsárias de pirataria, e ela passa a dominar os mares, tá? Então, Elizabeth é muito importante para a constituição desse Estado Nacional inglês e para a figura do rei também, né, da rainha no caso. Depois que ela vem a falecer, inicia-se a dinastia dos Stuarts, com Jaime I. Uniu a Escócia e a Inglaterra, mas ele era considerado estrangeiro pela burguesia e pelo parlamento, então não era muito bem visto. E ele persegue os católicos e puritanos também. Ainda vamos só um parênteses aqui do lado. O que é esse puritanismo? O puritanismo ele tem influência, e ele é derivado da reforma protestante promovida pelo Lutero e depois defendida por Calvino. Tá? Então a gente tem que fazer um paralelo com esse processo. Então, o puritanismo foi um movimento religioso muito influente na Inglaterra, tendo posteriormente se tornado a principal tradição religiosa dos Estados Unidos. Inclusive tem um texto do Max Weber, que é um sociólogo, chama-se A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, que ele vai explicar como que esses elementos se relacionam à dinâmica econômica, social e à dinâmica religiosa. Tá? Enfatiza a pureza e integridade do indivíduo, igreja e sociedade. Lutava pela purificação da igreja, descartando elementos arquitetônicos, litúrgicos e cerimoniais conflitantes com a simplicidade e a pureza bíblica. Tá bom? E ele vai, o Jaime I, ele vai perseguir essa perspectiva religiosa, né, essa doutrina. Depois nós vamos ter Carlos I, e esse aqui é o cara importante para a gente porque ele marca o início dos levantes. Então o Jaime ele não era muito bem quisto, mas ele, aos trancos e barrancos foi, né? O Carlos I, ele já teve uma situação um pouco mais complicada, tá? Então vamos lá, no século XVII ele vai instituir impostos sem a aprovação do parlamento, ele deveria passar pelo parlamento e o parlamento aprovar, e ele decide fazer tudo sozinho. Aí isso gera uma insatisfação do parlamento, fala, pô, mas qual que é o nosso papel aqui se não é votar, né? E aí ele foi obrigado a assinar a petição de direitos, né? Entretanto, ele não estava muito disposto, então em 1629 ele dissolve o parlamento, né? O parlamento pressionando ele, incomodando, e ele falou, não, então vamos fechar esse negócio aí que não está dando certo. Mas aí ele precisava aprovar uma outra proposta e ele reconvoca o parlamento em 1640. Mas aí, como não deu muito certo, ele tenta dissolver de novo. E isso acaba gerando uma guerra civil. Tá? E essa guerra civil resultou na execução do Carlos I. Ele acaba sendo o primeiro rei a ser decapitado. Isso é a revolução, um dos passos da revolução. Porque pela primeira vez na história, o monarca foi morto por ordem do parlamento. Quer dizer, ele foi assassinado porque ele não estava cumprindo o seu papel de rei segundo a perspectiva do parlamento. E isso é um marco histórico, né? Isso é muito importante, porque marca pessoas que estão numa condição de inferioridade se rebelam contra uma pessoa que está numa posição de superioridade e a destituem desse cargo. No caso, ele foi morto, né? Ao tomar essa decisão, a sociedade, representada pelo parlamento, sepultava um princípio político central do Estado moderno, a ideia de origem divina do rei e a sua incontestável autoridade. Ou seja, marca uma cisão nessa estrutura do absolutismo.
né? Então é importante observar, a primeira revolução burguesa que ocorre, e é importante, ela não é uma revolução só do parlamento, ela é uma revolução social, ela passa pelas esferas sociais. A gente está abordando aqui porque esses líderes são derrubados, né, com esse processo, mas a população esteve ativa na Revolução Inglesa. O que faz com que o marco seja a Revolução Francesa, né, e não a Revolução Inglesa? O marco histórico de diferenciação entre o absolutismo, entre o antigo e o novo regime, é o fato de que o Carlos I, ele é decapitado, ele é morto, assume o Cromwell promove a república, e quando ele morre, eles instituem novamente uma monarquia. Então, quer dizer, em tese se regressa ao antigo regime, o que é um equívoco, porque apesar do rei, esse rei que regressa, ele não governa. Então tem essa diferença, tá bom? Vamos seguir que aí a gente vai detalhando. Então aqui é uma imagem só para ilustrar. A Guerra Civil vai de 41 a 49, e em 48 Carlos foi executado, tá bom? Aí fica ali, ó. Ficou provado pela experiência que a função de rei neste país é inútil, onerosa e um perigo para a liberdade, a segurança e o bem-estar do povo. Por isso, de hoje em diante, tal função foi abolida. Então, a morte dessa figura, ela abole a figura do rei na Inglaterra. Então, assim, a gente vê que essa guerra civil que ocorreu e que levou à execução do Carlos I, ela ocorre entre os cavaleiros, que eram partidários do Carlos I, e, é claro, a nobreza, então, consequentemente, quem dava suporte. Lembrem-se da nossa imagenzinha do absolutismo, tá? E os cabeças redondas, que defendiam o parlamento. A vitória dos cabeças redondas foi liderada pelo Oliver Cromwell, tá? Que depois estabelece a república e governa a república, tá? Então, essa república, ela se estabelece com o Cromwell no governo, e ele estabelece também uma ditadura pessoal. Se proclamou o Lorde Protetor da República, deu à Inglaterra contornos de potência mundial, priorizou a indústria naval e criou os chamados Atos de Navegação, né? Então, esses decretos protegiam os mercadores ingleses, tá bom? Então, ele governa por um tempo, depois ele acaba morrendo, como é normal de todos nós, acontecer uma hora, e aí acontece a chamada Revolução Gloriosa, né? A Revolução Gloriosa, que é o processo de destituição do Carlos II e instituição do Guilherme de Orange. Como que isso se dá, né? Por decisão do parlamento, o Carlos II regressa como rei, né? Ele tenta restabelecer o absolutismo na Inglaterra, um ponto que já estava vencido. Ele cria ele é cria da corte de Luís XIV, ou seja, o rei Sol, que a gente tratou lá atrás, e aquele rei que quer pompa, quer protocolo, que se diz o representante direto de Deus na Terra, né? Lembrem-se da frase, o Estado sou eu. Então, um cara super arrogante. E a Inglaterra já tinha vencido essa situação, não estava preparada para esse retorno. O parlamento se dividiu entre os Whig, burgueses adversários dos Stuarts, e os Tory, que eram os conservadores pró-Stuart. E isso vai gerar um conflito aí. Aí acontece que eles fazem uma jogada para trazer o Guilherme de Orange, né? Então, como teve um filho com mulher católica, os Tory e os Whig se opuseram a Jaime II. Aliaram-se a Guilherme de Orange, que era casado com uma das filhas do primeiro casamento de Jaime. E aí eles trazem o Guilherme de Orange, que destitui o Jaime II. Então aí o que acontece? Ele invadiu a Inglaterra, expulsou Jaime II, jurou a Declaração dos Direitos, estabeleceu as bases de uma monarquia parlamentar, ou seja, na qual o rei reina, ele existe, ele está lá, mas ele não governa, que é o caso contemporâneo da Inglaterra. Você tem a Rainha Elizabeth lá, mas ela só sabe tirar foto, não participa de nada, as decisões estão a cargo do Boris Johnson, que é o primeiro-ministro. É ele que coordena, ele que é o executivo do país. E aí o parlamento que trata das leis. Então montou um exército permanente, garantiu liberdade de imprensa, liberdade individual, proteção à propriedade privada, autonomia do judiciário e liberdade religiosa. Quer dizer, isso é uma revolução, isso muda uma estrutura, né? E é essa estrutura, e é essa primeira visão de mudar todo esse processo que vai dar subsídio para que a Inglaterra se torne o espaço também
do liberalismo, com John Locke. Então, nesse período, John Locke já trata do liberalismo, que é uma nova política econômica, e também, por questão dessa mudança política, dessa mudança econômica, gera influências diretas na questão do desenvolvimento da Revolução Industrial, tá bom, pessoal? Então, observe que a história ela é um processo, ela não é um tema aqui, acaba e começa outro. Observe que depois, quando tratarmos de Revolução Industrial, ela vai estar intrinsecamente ligada com todo esse processo que ocorre aqui e que vai dar subsídio. A Revolução Industrial ocorre na Inglaterra porque a Revolução Inglesa e toda essa conjuntura dá subsídios para que ela ocorra lá primeiro, tá bom? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ficado claro e até uma próxima.